Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico contra a Cultura, Hip, Punk e Brega. Com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidado especial, Vander Wildner. Realização, Rádio Elétrica Corporation. Olá, rádio ouvintes, telespecs, saraulers, tudo bem? Bem-vindos. Está começando, então, mais uma edição do nosso Sarau Elétrico. Lá vamos nós para a edição hoje Contra a Cultura, Hip, Punk, Brega. Tiramos o Rajneesh, viu, Vander Wildner? Ficamos... Demos aquela limada no Rajneesh. Mas seja bem-vindo aqui ao nosso Sarau, Vander. O Vander que acaba de lançar esse livro, que ficou demais, Aventuras de um Punk Brega, com ilustrações do Alan Sieber. Também está lançando um disco. É uma loucura, né? Nunca trabalhou tanto na vida na pandemia, Vander. Que loucura é essa? Estou trabalhando bastante aqui, sem poder viajar para fazer show, entende? Eu tive que ficar... Não que eu não tenha viajado, eu viajei bastante, mas não pude fazer show, então eu tive que inventar coisas para fazer em casa. Aí eu fazendo o Van Van Show, que era um programa e um show no meu canal do YouTube. Aí fazia semanalmente, aí depois enchi o saco, e aí veio a ideia de fazer um livro. Sim. Aí eu escrevi o livro e também, durante esse período, eu compus músicas que viraram o disco Coração Selvagem, que eu lancei agora no começo do mês. Que beleza. Então tá, né? Deixa eu te perguntar até, Vander, como é que foi aquela... Tu foi um dos primeiros cancelados do Brasil, não foi, cara? Dos primeiros cancelados como? Aquela história que os caras pegaram no teu pé porque tu tinha dito não sei o quê, num bar e tal. Foi um negócio horrível, não foi? Estou me lembrando agora. Sim, foi. No livro eu coloco como um acidente quase fatal. Porque eu, na verdade... Um quê fatal? Eu não entendi. Um acidente quase fatal. E nos dias seguintes, eu quase tive um ataque do coração devido às coisas que foram somando. E na semana seguinte, eu tive uma hemorragia nas cordas vocais. Que loucura. E eu perdi a voz. Fiquei... Estou perguntando... Eu estou perguntando, evidentemente, não é para te aborrecer, né, mas para dizer que tu foi uma das primeiras vítimas dessa porra, desse patrulhamento que tem agora, uma coisa insana, assim. Teve uma vítima bem antes, foi o Tom Zé. Eu acho que vendeu uma música por um comercial da Coca-Cola, eu acho. E aí ele também já fazia anos antes e ele foi crucificado também. É uma história terrível, porque como é que eu vou dizer? As pessoas que julgaram, elas não sabiam, não estavam presentes no que aconteceu, entende? Na verdade, foi uma fofoca que se encadeou numa dualidade, entende? Ficou um grupo contra o outro, umas pessoas acusando, outras defendendo. Não, qualquer julgamento é ruim, né? Aí, um julgamento, quando não é feito por um juiz, quando é feito por qualquer pessoa, sem saber, é terrível. Eu sou muito sensível, eu sou hipersensível, na verdade. E, para mim, foi... Não, por isso... Foi a coisa mais terrível que aconteceu na minha vida. Mas tu vê como é que é. Acabou me levando a eu parar... Essa introspecção... E entrei numa introspecção maior e mudei a minha vida. Porque aí eu comecei a avaliar, eu não achei que alguém era culpado. Se eu sofri aquilo ali, eu tinha uma responsabilidade, por mais que não fosse que a causa não fosse aquilo,
que foi comentado, mas se aquilo aconteceu comigo, eu tive que fazer uma revisão na minha vida, e foi maravilhoso, porque a partir dali a minha vida foi ficando cada vez melhor. Não, eu te perguntei por isso mesmo, é porque agora nesse confinamento a gente ficou talvez muito mais, todo mundo meio que ficou assim, com a bunda na janela, assim, qualquer coisa que tu diga numa rede social, tu já fica, enfim, estou falando isso no fundo para te elogiar, para te dar um abraço virtual aí, porque a gente acompanhou de longe aquela bronca lá e tal, e através de amigos comuns, né? E, enfim, aí agora o livro e o novo disco eu acho que são realmente uma volta por cima muito legal. Então, estou fazendo aqui uma saudação para essa volta por cima. Na verdade, esse é o 4º disco que eu fiz desde aquilo. Nossa! Cara, é uma máquina de fazer coisas. Há 5 anos que isso aconteceu. Né? Então, mas a minha vida, eu mudei muito da minha forma de agir e da forma de pensar também. Foi muito louco, assim, porque eu conto no livro, assim, no final do livro, quando chega mais que o livro, por mais que uma ficção, ele tem coisas que são verdades, mas muitas vezes contada de um jeito ficcional, porque é literatura, entende? Para mim, quando eu resolvi fazer o livro, eu digo, eu estou entrando num universo que é o universo da literatura. Eu domino escrever músicas, que são uma página, domino escrever releases, domino em falar com as pessoas, mas escrever um livro é um outro universo. Eu sei o que é um livro, entende? Eu gosto muito de ler, eu tenho referências, e os livros têm uma importância muito grande para mim, desde o primeiro que eu li, A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson. O primeiro capítulo desse livro é dedicado a ele, na verdade. A história dos meus antepassados, tudo é uma homenagem à Ilha do Tesouro, assim. Mas, enfim. Deixa eu ler um trechinho aqui, aproveitar. Posso começar, Kátia? Vai lá, professor. Aqui, ó, capítulo 16, aqui. Vou ler o comecinho. Se chama Paraíso é Logo Ali. Depois de um show em São Paulo, sofri um terrível acidente quase fatal que me causou uma segunda e grave hemorragia nas cordas vocais. Foi muito pior do que da primeira vez e fiquei sem poder falar durante um longo tempo. Descrever o que senti seria tão doloroso quanto. Sei que se eu ficar pensando numa determinada coisa, ela acaba aumentando e por isso eu usei meus 2 neurônios e agi rapidamente. Decidi enterrar o caso a 7 palmos e renascer das cinzas como um fênix. Dei um basta em tudo que eu estava fazendo. Cancelei 27 shows da tour de lançamento de um disco que já estava programado. Resolvi tomar vergonha na cara e mudar minha vida de uma vez por todas. Aproveitei e iniciei um processo do zero e comecei a fazer somente o que realmente fosse melhor para mim. Me determinei a levar a vida num nível mais elevado, com toda a qualidade possível, e percebi que para isso acontecer eu precisava obter muito conhecimento. Comecinho do capítulo 16, só aqui. Legal. Muito bom. Tá, Wander, lê para a gente, então, um trecho. Tá bom. Isso aqui, esse texto que eu escolhi deixa eu ver, está aqui. Era sexta-feira de carnaval e nada de eu receber o depósito do meu cachê da tour do Alceu Valença. Peguei os 27 dinheiros que restavam e me abasteci para o feriadão. Consegui comprar 1 quilo de arroz, 1 dúzia de ovos e um garrafão de vinho branco da Igreja Pão dos Pobres, que ficava ao lado do apartamento do meu amigo Paulo Melo, artista do Taranatiriça e do Vende-se Sonho, que ele havia me emprestado. Já estava preparado para suportar a solidão do carnaval quando o carteiro bateu à minha porta e me entregou uma correspondência. Era um presente de uma amiga de São Paulo. Abro o envelope e dou de cara com o livro On the Road, de Jack Kerouac, traduzido pelo meu amigo Eduardo Bueno, que recém tinha sido lançado. O Peninha vivia falando do livro porque ele estava penando com a tradução, bem na época em que a gente fazia o Pra Começo de Conversa. E agora ali estava ele, o livro, nas minhas mãos.
e uma semana depois de ter saído em português. Yeah! Que rufem os tambores e se abram as portas da percepção. Você já deve ter ouvido a expressão "o universo conspira a seu favor". Pois então, ela se aplica perfeitamente à minha vida. Li todo o livro durante o carnaval, da mesma forma que Kerouac escreveu a história. Quando o personagem Saul Paradise bebia, eu bebia. Quando ele comia, eu comia. Quando ele dormia, eu dormia. Cruzei os Estados Unidos de leste a oeste em alta velocidade pela Rota 66 e pela Highway 61, num velho Hudson, com o vento batendo na cara e os cabelos esvoaçando. Vi o pôr do sol inúmeras vezes no deserto do Novo México e a aurora colorindo as montanhas rochosas. Me entorpeci de Bezendrina ao som do bebop de Charlie Parker e do Lester Young. Fiz as pazes comigo mesmo. Foi o melhor carnaval da minha vida. Muito legal. Muito bom. Vai lá, Diego. Preciso avisar que essa semana eu fui acometido por uma faringite, então a minha voz está um pouco... O que, de certa maneira, é uma realização de um sonho, né? Porque na minha adolescência eu queria muito ter a voz que nem a do Vander, e agora não é a voz que nem a do Vander, mas é o mais perto que eu posso chegar. Eu vou ler um trecho aqui também do livro do Vander, que fala aqui do momento que ele está morando no Rio de Janeiro. Fazer um recortezinho aqui para ler duas situações que eu achei muito legais de ler. Uma tem a ver talvez com uma espécie de confinamento também. Eu estava morando num quarto de empregada em Copacabana e o quarto era menor do que eu. Tinha um pequeno sofá que abria um dos braços, mas mesmo assim era impossível dormir com as pernas totalmente esticadas. O quarto media 1,80 m e eu 1,84 m. Foram 4 meses de aperto, mas daí o Flavinho, amigo e iluminador gaúcho, disse que ia se mudar e perguntou se eu queria ficar com a casa que ele ia liberar. Achei uma boa e fui lá ver como era. Ficava no centro do Rio, no alto da rua Pedro Américo. A casa era muito antiga, parecia a casa da minha avó, em Santo Amaro, com aquelas paredes de quase 1 metro de largura, e acho que também poderiam ter tesouros dentro delas, e estava bem no topo, na entrada do que vinha a ser conhecido como a favela do Morro do Catete. Foi construída no início do século XIX para ser a casa do capataz da fazenda do Catete. A parte que estava sendo liberada era a de baixo, que no passado era a senzala. Consistia de um quarto, uma pequena sala conjugada com uma mini cozinha e um micro banheiro, mas era infinitamente maior que o quarto de empregado em Copacabana, custava o equivalente a $100 por mês e passou a ser o meu novo lar no Rio. Aí eu vou pular 2 parágrafos aqui, e aí tem o parágrafo final desse capítulo, que é muito divertido. Eu tinha por hábito, quando voltava da companhia, a Companhia da Luz, né, onde o Wander trabalhava como iluminador, voltava da companhia para casa à noite, que era passar num mercadinho na subida do morro e comprar algo para fazer na janta. Numa certa noite de inverno carioca, obviamente sem frio, resolvi fazer um banquete e comprei um pacote de massa, uma lata de molho de tomate, queijo ralado e uma garrafa de vinho de Caxias, zona norte do Rio. Quando cheguei em casa, tinha uma carta da Alessandra, amiga e ex-namorada de Porto Alegre. Sim, naquela época as pessoas se correspondiam através de cartas e ela dizia que meu cachorro Vênus tinha sido roubado. Confesso que na hora fiquei um pouco preocupado, mas meia garrafa de vinho depois, eu já havia escrito algumas frases que no futuro poderiam se transformar em algo mais. Eu vivia sozinho e apaixonado, mas sem ninguém ali do meu lado. Fiquei todo arrepiado aqui. É isso aí. Esse é o Wander. Ficou arrepiado e rimou, né? Sem ninguém ao meu lado e eu fiquei arrepiado. Entrou na composição. Né? Entrei na cabeça do Wander agora aqui. Poeta. Bom, vou eu. Eu já me rasguei toda aqui, Wander, num sarau anterior. Assim, eu acho que tu é um cara admirável, entendeu? Porque tu vai e faz e não quer nem saber. E faz mesmo, e fez um livro do caralho, um livro incrível, que tem assim a tua voz, a gente consegue te ouvir falando, né? Tu conseguiu transpor isso para a linguagem escrita
com uma liberdade total, assim, pô, foda-se, é assim e pronto. E eu achei do caralho. E eu gosto muito das histórias, eu li aqui num sarau anterior, aquela história, aquela cena do teu pai, todo mundo em silêncio no almoço, ele ouvindo rádio, assim, aquilo é uma cena forte, né? Eu vou ler uma outra cena meio de infância, assim, que eu gosto muito, e diz assim, ó, eu vou começar num determinado momento, está contando memórias da infância. Na segunda vez que fomos visitar meus avós, a viagem foi de trem, isso era em Santo Amaro. Simplesmente um sonho. Desde então, sou apaixonado por estradas de ferro e trens, sem nunca ter esquecido dos barcos. Ao lado da rodoviária de Porto Alegre existia a estação ferroviária, com saída de trens para todo o interior do estado e para o norte do país. A maioria de vocês nem pode imaginar, mas o país era todo interligado por estradas de trem, assim como na Europa. Só que em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek abriu o mercado para os imperialistas, deixando eles invadirem o país com a indústria automobilística e, em 5 anos, JK conseguiu destruir tudo o que os outros presidentes tinham feito em 50 anos. Em 1964, os militares acusaram JK de ter sido apoiado pelos comunistas. Isso chega a ser engraçado, esse país é mesmo uma piada. O mais triste é que, em pouco tempo, destruíram todo o sistema ferroviário da nação e também deixaram, é claro, afundar as hidrovias. Numa outra vez que fomos para Santo Amaro, meu pai estava junto e teve um dia em que ele ia pescar com meu padrinho, uns amigos, e me levou junto. Onde estávamos, o rio Jacuí se dividia formando uma espécie de ilha. Atravessamos numa pequena canoa a remo e fomos para o outro lado. Passei o dia pescando lambari e tomando banho no rio. À noite, acabou a bebida deles e meu pai mandou eu ir comprar mais. A ação consistia em atravessar o rio remando no escuro, comprar cachaça e voltar. Eu tinha só 12 anos, mas o fato de ser escoteiro me ajudou muito nessa aventura e consegui executar a tarefa sem problemas. Trago nítido na memória a imagem dessa travessia na escuridão e no silêncio da noite. Pá! E se Hemingway escreveu O Velho e o Mar, eu bem poderia ter escrito O Guri e o Rio. Eu adorei isso. Já pensou o cagaço ir no barco de noite, remando, escuridão, socorro? Guri era para isso mesmo, né? Guri tava... Eu acabei gostando da aventura. Para mim não foi nada difícil, mas a história, né, contada, e eu achei legal, e tem a ver com o que tu falou antes. Para mim, quando eu resolvi fazer o livro, a coisa mais importante era o respeito à literatura. Entende? Eu estou entrando num outro universo, então eu precisava saber o que eu estava fazendo, e me preparei para isso. E os meus, tu falou assim, parecia que tu estava, que quando tu lê o livro, parece que tu está com o Vander, né? Parece que tu está sentindo. Isso me lembra muito um escritor que, para mim, é referência, que é o Pedro Juan Gutiérrez, que é um cubano, e eu li todos os livros dele, e eu adoro ele, gosto muito da forma como ele escreve. E quando eu leio Pedro Juan Gutiérrez, eu sinto o cheiro de Cuba. Entende? Isso, desde o primeiro livro dele, isso é muito forte para mim. Assim. Ele faz eu estar lá em Cuba e sentir o cheiro de Cuba, do calor cubano, sabe? É muito do suor e tudo. Então, para mim, a história de escrever, eu tinha muito isso na cabeça, assim. E os meus escritores prediletos me ajudaram muito, assim. Paul Auster é outro, que é um cara que eu admiro muito, Paul Auster. Assim, gosto muito do jeito que ele escreve.
Ele é uma grande influência, assim, e o Peninha é uma grande influência para mim, né? Porque o Peninha, para mim, ele é um grande contador de história, mas é um grande amigo e tudo, mas eu admiro ele muito pela já forma que ele conta as histórias, sabe? E ele escreve assim também. E é uma coisa que, quando eu estava escrevendo, eu estava com isso muito presente. Assim. Eu realmente, quando escrevi o livro, eu só fiz isso. Eu fui para uma praia no litoral da Paraíba, ano passado, uma praia minúscula, próximo a João Pessoa, e eu fiquei só escrevendo, entende? Eu parei de fazer o Van Show e me dediquei a escrever. Eu fiquei 2 meses escrevendo. E depois eu voltei a fazer o Van Show e eu passei 6 meses reescrevendo e revisando, sabe? Que foi uma coisa muito legal. O revisar o livro, para mim, foi o fato mais importante, assim, sabe? Porque escrever, eu já vinha montando as histórias na minha cabeça, né? E foi fácil colocar ela, sabe, no computador. Eu escrevi muito rápido, assim, mas eu digo a primeira versão dele, né? Mas aí depois o processo, eu me lembro, a primeira pessoa que eu mandei o livro foi para o Jimmy, que é meu grande irmão e um cara que eu gosto do texto dele muito. Adoro o texto do Jimmy. O Jimmy já tinha escrevido vários releases para mim. Eu gosto da maneira como ele escreve. Tinha lido várias matérias dele e eu acho muito legal a forma como ele escreve. E o Jimmy falou umas coisas assim, tipo, tu fala pouco dos replicantes, tu tem que falar mais sobre quem é o Gervásio, o Heron, tu tem que dizer mais. Eu digo, tá bom. E depois, um tempo depois, eu mandei para o Peninha. A segunda versão eu mandei para o Peninha. E o Peninha diz umas coisas parecidas também. Assim. Tu tem que falar da turnê da Europa. Eu digo, mas eu não quero falar da turnê da Europa porque tem um DVD e é incrível aquele DVD. E eu não me lembro daquela turnê, porque a turnê, eu falo no livro, é uma coisa de tu tá cada dia numa cidade diferente, tá numa van que tu pega e viaja quilômetros, que pode ser de 100 a 700 quilômetros, ou seja, ou pode passar 12 horas na estrada. Então, tu tá sempre com a endorfina, a 1000, assim. E eu não sou de guardar nada muito. Endorfina e cerveja, né, Wanda? Cerveja boa. Cerveja boa. A cerveja é como uma coisa, mais ou menos. Uma o quê? O ar. Não, mas então, assim, os dois deram palpites e tu não seguiu os palpites deles? Eu seguia. Eu acabei dando mais detalhes sobre quem fazia parte dos replicantes e tal, e acabei, o Peninha me dizendo, tu tem que falar sobre a turnê, obrigado, até a Paula acha que tu tem que falar sobre a turnê. O argumento dele. A Paula falou, tudo bem. Aí eu escrevi sobre a turnê, entende? Mas eu não queria escrever assim, entende? Mas, não, os toques que eles deram foi super importantes, assim. Então, teve um lance que o Peninha falou que eu fiz, ele falou, tu tem que escrever esse lance que aconteceu no Facebook e tal. Eu falei, não, tu tem que falar disso, porque isso aconteceu também, isso acontecendo com as pessoas. Eu falei, cara, eu não vou falar sobre isso, isso está bem claro, eu não quero alimentar essa história, aquilo ali foi uma coisa muito forte para mim, talvez tenha sido diferente para ti, mas para mim aquilo foi tão forte que eu resolvi que eu ia deixar aquilo, porque aquilo foi eu entendo o que foi que aconteceu ali, e eu não queria mais tocar naquele assunto. Certo. Eu não falo sobre o caso, entende? O teu som está dando umas rateadas, não sei o que é, Wander, mas enquanto o professor Fischer faz a leitura dele, o Wander dá uma revisada aí no teu som. Vai lá, professor. Então, vou abrir uma derivação agora aqui, porque o nosso assunto é contracultura e tal, né? Uhum. E eu logo fui dar uma trechada nesse livro aqui, ó, que são as entrevistas da revista Bondinho.
lá de 70, 71, 72. Era uma revista lá do Rio de Janeiro, de cultura, que nasceu. Eu vi poucos exemplares ao vivo, assim, que, na verdade, o bondinho circulou basicamente no Rio, né? Mas era uma revista super assim, era o que interessava para todo mundo, né? E eu fiquei, para todo mundo, quer dizer, para gente interessada em cultura interessante, em renovação, em contracultura, e bororó e tal. E, na verdade, assim, um pouco antes da nossa adolescência, né, Katia Suma? Quer dizer, a gente estava entrando na adolescência. E para mim, assim, contracultura veio junto com o Pasquim, veio junto com, né, com o rock, enfim, com um monte de coisa. Então, eu me lembrei de ler um trechinho aqui de uma entrevista do Jorge Maltner, que ele deu em março de 72, e a entrevista se chama, o título da entrevista é, Katia Suma, atenção para o trocadilho, Bontner. Em vez de Maltner, é Bontner. E aí o olho diz assim, Jorge Maltner chega aos 31 anos, com 3 livros publicados. 31 anos. Era uma criança, né? Aí os livros são tal e tal, não sei o que. Daí ele vai fazer umas perguntas e ele tinha ido, o negócio é que o Jorge Maltner tinha ido passar o Carnaval de 72 em Salvador. Então a entrevista gira em torno disso. Eu vou ler só uma resposta dele. O cara pergunta, nos seus textos do Pasquim, você fala em candomblé, misticismo, quer dizer, você já sacava teoricamente com uma vivência de sul do país e você veio aqui e teve um choque, aqui em Salvador. Né? Aí ele diz, eu tive um choque primeiro com o carnaval, porque eu constatei que o carnaval é bem violento aqui. Conhecer uma coisa teoricamente é diferente. Eu sacava a importância da Bahia, evidente, por causa da importância da cultura africana hoje em dia. A cultura negra que se traduz por todo o movimento pop, por toda a nova cultura. Também tinha uma sacação boa dele, assim, né, de ver que a questão negra estava comandando o espetáculo, de certa forma, né? E imagina aqui, tem toda aquele som da Motown que chegava aqui para nós pela Rádio Continental. Enfim, milhares de coisas, né? Aí ele diz, inclusive a parte selvagem e agressiva da coisa, do lado dionisíaco do carnaval, né? Ele diz, tem assim um sadismo muito grande, um sadismo meio saudável, mas é um sadismo. Quer dizer, você tem aqui uma população bem enraizada na sua cultura. O candomblé dá uma segurança de referências para todo o baiano. Por exemplo, Caetano e Gil, eles têm de arrancada essa segurança, essas referências. Mas ainda eles têm a própria São Salvador. Aqui é tudo recortado, é tudo irregular, num certo sentido, tudo é descontínuo, porque não existe um raciocínio tipo linear. Mesmo na calma baiana, tudo é muito fragmentado. Ao mesmo tempo, tudo tem uma referência profunda que veio do candomblé, que veio de uma vivência dos mitos. Por exemplo, Bethânia se integra completamente ao candomblé. Vinícius de Moraes encontrou assim a projeção do seu ser poético no candomblé. Bom, e por aí vai, né? O que eu achei notável, e a entrevista toda vai por aí, é ele tentando encontrar acho que dá para dizer assim, o jeito brasileiro de ser contracultural, sabe? E ele via muito isso no Caetano e no Gil e nessa coisa de Salvador, do mundo baiano e tal. Enfim, então é isso, é um cara, um pop, um astro da nossa contracultura, que é o Jorge Maltner, aqui nesse livro Entrevistas do Bondinho. Legal. O Jorge é incrível, né? O poder que ele tem de síntese, o texto dele, as análises dele, né? Ao mesmo tempo ele mobiliza 500 coisas, assim, quando ele vai falar, né? Sempre tem milhares de referências. Daqui a pouco ele está falando do Holocausto judeu, está falando da Nova Era, e tudo entra em sincronia de alguma maneira. Eu me sinto um idiota quando eu ouço ele, assim, porque ele tem tanta informação, e sempre foi assim, né? Isso aí, 72. 72. Né? 72. É incrível. Eu me impressiono com esses caras, assim, o Caetano e o Gil. Esse tempo eu estava... foi um dos livros que eu reli durante que eu estava escrevendo o Punk Brega, foi o do Caetano. Aquele primeiro... Verdade Tropical. Verdade, eu li depois. Esse também, mas o primeiro... De Crônicas. Esse. E é demais, o Caetano também, ele tem, como é que consegue ter tanta coisa na cabeça e colocar, e explanar tudo aquilo ali, daquela forma que tu entende, assim. O Vereda Tropical
é impressionante, é uma obra-prima, assim, né? Eu também li na mesma época, assim, depois, eu digo, caralho, como é que pode? Que não é só a informação, né? Porque tu vê, tem muita gente com muita informação, sim, assim, eruditos, cabeças, é o jeito de dar uma misturada naquilo e fazer uma síntese. O Caetano, para mim, é o cara, né? O Maltner, eu acho assim, delirante demais no raciocínio, mas é um cara brilhante também. Mas isso é interessante da tese do Maltner. Ele disse que quem dá essa segurança para eles é a Bahia, é a cultura da Bahia. Eles têm abertura para tudo, mas eles têm um chão, né? Uhum. É uma diferença enorme para um cara que é meio desenraizado, que nem o Maltner, né? Filho de judeu, que fugiu do nazismo e tal. Sim. Tá, Wander, é a tua vez de ler. Tá bom. Eu separei aqui, um já leram que eu tinha separado, eu vou pegar outro aqui, então. Isso aqui é quando os Replicantes iam para a primeira turnê na Europa, que já é na minha volta aos Replicantes depois, né, quando eu voltei em 2003, e aí a gente foi fazer uma turnê na Europa. Nos encontramos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Estando todos prontos, fomos para o check-in. Eu estava na fila, tranquilão, como quem vai para a Europa. Peguei meu passaporte e me dei conta que a data do vencimento já tinha passado. O passaporte estava vencido. Comentei com o Heron, que estava na minha frente, ele ficou branco, sem dizer nada. Mostrei a passagem e o passaporte no guichê e a moça disse que ele estava vencido, lógico. Eu perguntei se dava para dar um jeito e ela disse que era impossível embarcar. Dá um jeitinho. Eu sou o Vanvan. Era impossível, ela disse que era impossível embarcar com o passaporte vencido e sugeriu que eu fosse até o órgão competente resolver. Fui lá e eles falaram que para eu poder viajar teria que fazer um passaporte novo na Polícia Federal. Disse para o Heron avisar o pessoal que eu ia me atrasar e sair. Atrasar um pouquinho. Coloquei minha mochila no guarda-volumes e peguei o ônibus de Guarulhos para São Paulo. Foram 45 minutos que pareceram uma eternidade. Eu fiquei pensando na minha vida toda ali, nos Replicantes e no provável fato de que eu estava fora da tour, porque todo mundo sabe que leva vários dias para um passaporte ficar pronto. Eu tinha fudido com tudo. Era de tarde, quente, e eu estava suando e muito nervoso. Cheguei na Polícia Federal e eles me deram uma lista de documentos que eu precisava para tirar um novo passaporte, mas me faltavam vários documentos. Estava quase entrando em pânico no centro de São Paulo. Precisava de um lugar tranquilo para me acalmar e pensar numa saída. Lembrei do meu amigo Pedro Santos, que morava no bairro de Pinheiros, e fui até a casa dele. Ele me recebeu, ouviu o relato da situação, ofereceu um chá gelado e eu aceitei de bom grado. Já mais calmo, lembrei de uma outra amiga paulista que faz parte de uma família muito influente na cidade e liguei para ela, que estava em casa, contei a triste história e ela, triquerida, disse que ia ver o que podia fazer. Um tempo depois, ela me ligou de volta e disse para eu ir na Polícia Federal no dia seguinte, às 9 horas da manhã, e me encontrar com uma determinada pessoa que iria tratar do caso. Me senti um pouco aliviado, mas só conseguia pensar em como deveriam estar os meus amigos no voo, atravessando o Oceano Atlântico. No outro dia, eu cheguei na Polícia Federal às 9 horas, como combinado, e encontrei a pessoa que ia tratar do meu caso. Ele me levou para tirar foto, pegou os documentos que eu tinha, pediu para eu esperar e entrou numa sala. 27 minutos depois, ele volta com o passaporte pronto. Eu simplesmente fiquei pasmo. Pensei em pular em cima dele e abraçá-lo, mas me contive. Agradeci, desejei tudo de bom para ele e me despedi. Liguei para minha amiga, agradeci do fundo do meu trepidante coração e disse que seria eternamente grato a ela. Fui para o aeroporto e consegui remarcar meu voo para o dia seguinte.
Não, isso aí foi a maior façanha do universo, né? Que amiga, isso é que é pistolão. No meu tempo chamava pistolão, mas eu tenho um pistolão. Não, isso foi terrível, porque fudeu tudo ali, entende? A minha, quando eu sentei no ônibus e fui esses 45 minutos mesmo até São Paulo, foi terrível, porque eu fui vendo que eu tinha fudido com a turnê deles e sabe que não tem volta. Eu fui pensando isso assim. Foi só lá depois, realmente, quando eu cheguei no Pedro, isso aconteceu mesmo, é fato, eu me lembrei dela, que é a mesma pessoa que me mandou o livro On the Road, que ela me deu. Essa mulher salvou a tua vida aí. Pelo amor de Deus. Salvou mesmo, cara, inacreditável. Foi assim, incrível o que aconteceu. Foi incrível. Porque era, sabe, aquela situação que tu não tem saída. Tu vê, não tem saída. Não, e aí tu vê também que é o outro lado da coisa, que é o quanto esse país é um país do jeitinho e dos privilégios, né? Porque, cara, uma pessoa sem um pistolão desse tamanho, isso não é um pistolão, isso é um trabugo, entendeu? não consegue chegar nem na porta do cartório, vão fechar na tua cara e dizer, fechou, acabou o expediente, querido. Sabe? E num país como o nosso, isso é possível. Num país sério, isso não é possível. Mas ainda bem que não é sério, senão tu não tinha nem viajado. Não, e o mais louco é que essa pessoa não era da polícia. Não. Ele era uma pessoa de fora. Influente apenas. Totalmente influente. Isso aí era uma coisa que ele já tinha feito outras vezes, provavelmente. Claro, sim, cara. Dono da cidade, é o dono. Depois tu me passa esse contato em off. Não, sei lá, a gente precisa. O cara que vai arrumar tua máquina de lavar, assim, tu precisa de um pistolão, né? Arrumar minha internet aqui para não ficar caindo. Tu precisa de um pistolão na CE. A CE agora vai estar vendida. Eu tenho a sensação de que tudo vai ser do Zafari. Tudo. A luz, a água, tudo. Tu está completamente coberta de razão. Não é exatamente do Zafari, mas são deles. É deles, é do grupo. Não, do Zafari da Panvel. Zafari da Panvel. Do Zafari da Panvel. De tudo. Tudo. Tá, vamos seguindo, então. Vai lá, Diego. Tá. Eu tinha me lembrado, quando li essa cena também do Wander, tem um poema que eu li uma vez, no sarau, da Marília Garcia, em que ela conta uma história muito parecida que acontece com ela, que ela está indo para um festival de poesia na Bélgica, acho que é, e aí o passaporte dela tem validade de 4 meses ainda, só que o país em que ela entrava para fazer a imigração pedia validade de 6 meses, e aí, enfim, e ela precisa fazer uma corrida dessa também, claro, aí tinha convite de setor embaixadas e tudo mais, então facilitou um pouco os caminhos, assim, mas ainda assim ela perdeu uns 2, 3 dias. Outra coisa que eu me lembrei quando estava lendo é que tem um momento que o Wander conta dessa turnê dos Replicantes na Europa, e aí de repente ele cita lá que eles vão tocar num festival na cidade de Tromsø, no norte da Noruega, depois de ver lá, né, sei lá o que, a aurora boreal, não, o sol da meia-noite. E aí acendeu uma luz, não, mas calma aí, Tromsø, eu me lembro disso, me lembro de algum festival. E aí eu lembrei que aquele cara que eu adoro, o Knausgaard, Karl Ove Knausgaard, daquela série de livros chamada Minha Luta, ele conta num dos livros que ele vai assistir um festival, nos anos 80 ainda, nessa cidade de Tromsø, ele é norueguês. E aí, com isso, eu me lembrei de outras coisas, e aí eu vou ler um trecho em que ele está contando da adolescência dele, e ele tem no início dos anos 80, ele tem uma banda punk. E aí eles vão fazer um show aqui, eu vou pegar um trecho aqui para contar. O argumento é interessante também, porque é um pouco o argumento que o Wander conta de quando os Replicantes decidem montar a banda, né? Ele grava um ensaio com a banda e mostra para um colega,
E aí o colega fala assim, tá, vocês tocam mal pra caralho. E aí o Knausgaard começa a dizer, mas desde quando era preciso saber tocar alguma coisa? Ele não ouvira falar das bandas punk? Elas não tocavam nada, mas tinham tesão, força, alma, presença. Não muito depois disso, no começo do outono de 84, fizemos nossa primeira apresentação. Foi Oyvind, que é um dos caras da banda, que a conseguiu. Atenção para o cenário, né? O Shopping Center de Hannes completava 5 anos e marcaria a data com bexigas, bolo e música. Os irmãos Boxler, famosos na região havia 2 décadas por suas interpretações de canções folclóricas do sul da Noruega, iriam se apresentar. Mas os administradores do shopping também queriam um número local, de preferência com algum apelo juvenil, e como ensaiávamos a poucas quadras do shopping, nos enquadrávamos naquele perfil. Tocaríamos durante 20 minutos e ganharíamos 500 coroas pelo trabalho. Demos um grande abraço, blá, blá, porra, enfim, chegaram na nossa vez. Aí ele conta um pouco mais da sensação quando ele chega. Essa frase eu acho super legal. Que sensação maravilhosa eu tive ao passar pelo pátio asfaltado de frente ao shopping com o estojo da guitarra na mão. Tá, aí ele vai descrevendo um pouco mais da chegada e tudo mais. E aí eu estou pulando umas páginas aqui, porque são sempre muitas páginas. Eu queria escapar, fugir para a vastidão do mundo. E a única maneira que eu conhecia era através da música. Por isso estava ali no Shopping Center em Hannes, naquele dia do início do outono de 84, com minha imitação barata de uma Stratocaster de madeira branca que eu comprara com o dinheiro que ganhei de Crisma, pendurada no pescoço e com um dedo no controle do volume, pronto para aumentá-lo assim que soasse o último acorde dos irmãos Boxler, que é aquela dupla de canções folclóricas, né? Tá, aí meio que começa a pingar, fica aquela coisa, putz, vai chover agora, eles meio que se dizem, foda-se, se chover a gente vai tocar, não quero nem saber. E aí, tá, eles começam a tocar, cada um entra no seu tempo. Foi só então que eu voltei a olhar para Jan Vidar, um amigo que toca na banda também. Seu rosto já estão tocando na primeira música. Seu rosto se contorcia numa espécie de careta e ele se esforçava para dizer algo sem recorrer à voz. Muito rápido, muito rápido. Oyvind passou a tocar mais devagar. Tentei a fazer o mesmo, mas foi confuso, porque tanto o baixo como a guitarra de Jan Vidar continuaram no mesmo tempo. E quando mudei de ideia e os acompanhei, eles de repente passaram a tocar mais devagar. E agora eu era o único que tocava numa velocidade absurda. No meio da confusão, reparei que o vento desgrenhava os cabelos de Jan Vidar e que alguns garotos que assistiam à nossa apresentação taparam os ouvidos. No instante seguinte, nós tínhamos chegado ao primeiro refrão e estávamos mais ou menos sincronizados. Foi quando um homem de calça clara, camisa listrada de azul e branco e casaco amarelo surgiu caminhando a passos apressados pelo pátio. Era o gerente do shopping. Vinha bem na nossa direção. A 20 metros de distância, ele começou a acenar com os braços como se estivesse tentando deter um navio. E não parava de acenar. Continuamos a tocar, mas quando ele chegou bem à nossa frente, ainda gesticulando, já não havia dúvida de que era conosco e nós paramos de tocar. Que diabo vocês estão fazendo? Disse ele. Chamaram a gente para tocar aqui. Vocês estão loucos? Aqui é um shopping. É sábado. As pessoas vieram aqui para fazer compras e se divertir. Vocês não podem tocar tão alto. Podemos baixar um pouco o volume, sugeriu Jan Vidar. Que tal? Um pouco só não, disse ele. Uma aglomeração começava a se formar à nossa volta. Talvez 15, 16 pessoas, incluindo as crianças. Nada mal. Jan Vidar se virou e abaixou o volume do amplificador. Tocou o acorde, perguntou e olhou para o gerente. Tá bom assim? Mais baixo. Aí eles baixam o volume e tudo mais. Eu vou pular mais um pouquinho. E começamos de novo. Eu contei mentalmente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. O gerente estava voltando para a entrada principal do shopping. Eu observei enquanto tocávamos. Quando chegamos à parte em que tínhamos sido interrompidos, ele parou e olhou para nós. Olhou para nós. Virou-se de novo, deu mais uns passos e tornou a olhar. De repente veio em nossa direção, outra vez, gesticulando furiosamente. Jan Vidar nem percebeu, estava de olhos fechados. Jan Henrik, no entanto, percebeu e ergueu uma sobrancelha. Chega, 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 disse o gerente parando diante de nós. Não dá, lamento, vocês têm que ir embora. Assim, basicamente, termina a aventura termina a carreira musical. De punk rocker aqui do Knausgaard. Esse trecho está no primeiro volume lá, A Morte do Pai.
É o primeiro volume da Axiologia. Depois é que ele se dedicou à literatura, então. Depois. Tá, olha só, eu preciso dar um recado aqui que a gente não deu ainda, que é o seguinte, esse evento aqui, o Sarau, ele segue online desde março, né, do ano passado, e a gente depende da colaboração e do apoio dos rádio ouvintes, dos telespecs, para continuar. Então, o Polaco, que é o meu gato, para quem não conhece, tem um recado para vocês com o seu Olhar 43. Olhar 43 é piada de tiozão, né? Tiozão. Tiozona. No caso, uma tiazona. Olhar 43. As pessoas vão olhar, o que é isso? Quem tem menos de 30. Olhar 43 do Polaco. Vamos lá. Menos de 30 não, cara. Quem tem menos de 50. Menos 50. Não, agora eu fiquei chocada que a professora está me dizendo que é menos 50. Quem tiver menos de 120 não vai entender a piada. Tá bom, menos de 40. Sei lá de quando é isso, mas que é bem piada de tiozão. Vamos combinar. Tiozão como uma entidade abstrata de 120 anos. Tá, olha só. Eu vou ler um trecho do Bukowski, que é um cara que eu gosto muito, que eu acho que tem essa pegada também, né, da escrita assim, muito oralizada, muito na prosódia, muito na leveza, muito fluindo. E aqui, esse livro aqui é Escrever para não enlouquecer. Eu vou ler um texto que é meigo até, assim, dentro da onda dele, que é um pouco diferente do... Não, porque ele, na real, ele é um meigo, né? Ele só se faz de durão. E esse livro, isso aqui é uma carta que ele escreveu para o John Fant, que é o cara aquele do Pergunte ao Pó, que quando ele foi convidado a fazer um prefácio para uma nova edição, a carta é de 79. Imagina que esse livro, Pergunte ao Pó, saiu em 39. Essa aí nem o tiozão do Olhar 43 tinha nascido ainda. E o John Fant já estava lá fazendo uma literatura. E aí a carta diz o seguinte, 31 de janeiro de 1979. Obrigado pela boa carta. É uma sensação muito esquisita, muito estranha receber uma carta sua. Já se passaram algumas décadas desde que li Pergunte ao Pó pela primeira vez. Martin me mandou um xerox do romance e eu estou mergulhando nele de novo e a leitura é ótima, como sempre. Junto com Crime e Castigo, de Dostoiévski, e Viagem, de Céline, é o meu romance favorito. Me desculpe por não ter respondido antes, mas no momento estou metido em inúmeras coisas, roteiro, corrigindo o roteiro de outras pessoas, um conto, e também bebendo, e apostando nos cavalos, e brigando com minha namorada, e visitando minha filha, e depois me sentindo mal, e depois me sentindo bem, e o resto todo. Aí eu perdi a sua carta, e eu estava tão orgulhoso dela, e ontem à noite a encontrei. Eu estava usando a parte de trás do envelope para fazer sugestões de correções no roteiro de um sujeito, a adaptação do meu primeiro romance, Cartas na Rua. Então, aqui está chovendo e estou lhe escrevendo depressa, porque quero correr até o banco para descontar um cheque de modo que eu possa ir ao hipódromo amanhã. A sua escrita ajudou minha vida. Me deu verdadeira esperança de que um homem
poderia simplesmente fixar as palavras e deixar que as emoções tomassem conta. Ninguém fez isso tão bem quanto você. Vou ler o livro devagar, desfrutar dele mais uma vez e ficar na esperança de que eu consiga escrever um prefácio razoável. Ele segue com a carta, mas eu paro por aqui. Achei lindo. Esse é o Bukowski, então, escrevendo para o John Fante. Professor! Estou nessa. Agora, a pedido da Kátia Suma, eu vou retomar um autor citado aqui na semana passada, que é o Glauco Matoso. Memórias de um Poeteiro. Isso aqui é uma... Eu tinha a primeira edição desse livro aqui, e, como acontece muitas vezes, eu emprestei, achando que a pessoa se lembraria de me devolver, mas não devolveu, então precisei comprar de novo uma segunda edição. Professor, uma pergunta assim, de aluna que não entende. Por que ele botou poeteiro? O que é poeteiro e não botou punheteiro? Para fazer um trocadilho, o livro é todo de trocadilhos, é entre poeta e punheteiro, entendeu? Mas é um trocadilho que tem que explicar. É poeta. Mas quando tu diz poeteiro, tu já não... não, só tu entendeu esse trocadilho aí. Não, o cara tem que piada ter... Piada de homem. Não, tem que ter PhD para entender. Não, para entender o trocadilho. Foi um trocadilho, na boa. Mas quando tem essa ilustração aqui na capa, o que tu acha? Eu acho que eu só não entendo o poeteiro, não me remete a poeta. Tá, mas tudo bem. Eu achei que era um termo do século XVII. Não. Na verdade, assim, uma parte importante da poesia dessa época aqui, do trabalho inicial, dos primeiros anos do Glauco Matoso, é baseado em trocadilho, jogo verbal. O nome dele mesmo sabe disso, né? O nome dele eu nem sei como é que é. É que ele tem glaucoma, ficou cego, então ele é um cara glaucomatoso, aí ele é glaucomatoso. Então. Isso. Eu vou dar um exemplo, eu vou ler uns poeminhas dele aqui, tá, desse livro. Então, um se chama Speak, Sick, Tupinique. Rebel without a cause, vômito do mito da nova geração, cuspo no prato e janto junto com o palmito, o baioque, o forroque, o rock xixi, o rocão, receito aceita de quem samba e rock and rolla, babo, bob, pop, pipoca, cornflake, take a cocktail de coco com Coca-Cola, de whisky e estricnina, make a milkshake. Tem híbridos morfemas a língua que falo, meio nega bacana, chiquita maluca. No rolo embananado me embalo, soluço e desligo, clique a cuca. Sou luxo, chulo e chique, caçula e cacique. I am a tupinique, eu falo em tupinique. Muito legal. Curtiu, Kátia Suma? Curti. Eu não sou bom, talvez, para ler isso aqui, né? Não, olha, foi ótima leitura. Mas eu entendo um pouco. O Glauco é um louco, né? É uma figura. E uma vez ele fez a ideia dele era fazer um disco com vários artistas musicando sonetos dele. Aí ele me convidou, a gente já tinha se encontrado antes. Eu acho que os eventos eu fiz muitos eventos com o Paulo Scott, lá em São Paulo, né? Em outros lugares também. E aí ele mandou vários livros de soneto. Eu levei 1 ano. Olha, eu sou bom para musicar coisas de outras pessoas. Mas ler soneto é algo muito estranho. É muito estranho. A gente não está acostumado com isso. Por mais que eu tenha estudado isso quando era pequeno, mas aquilo ali eu lia os livros e aquilo era um nó na minha cabeça. Cara, eu não conseguia até que 1 ano depois eu consegui achar um soneto que eu entendi.
Não, mas foi sério, foi uma loucura aquilo ali. Não que eu ficava lendo direto, porque era difícil de ler aquilo ali, mas eu volta e meia me lembrava, eu tenho que fazer a música do Glauco e tal. E aí consegui achar um que fazia porque quando eu vou musicar alguma coisa, eu tenho que entender, obviamente, aquilo ali. E era difícil de entender. E aí eu consegui pegar um e consegui descobrir qual era a música para o soneto. Porque, para mim, como compositor, tem isso. Eu, quando escrevo uma música, eu tenho que descobrir qual é a música para aquela história que eu estou escrevendo. Eu não pego uma letra e faço ela de qualquer jeito. Não, para mim tem que ter uma coerência, porque para mim é como cinema escrever. Eu estou contando uma história, então se o personagem faz uma curva, se a história tem uma volta ali, a música também tem que ter isso. A música é uma trilha sonora para a história que eu estou contando. Eu vejo dessa forma, entende? Eu sou um contador de história, que aí, para musicar, a música é uma trilha sonora daquela história. E aí, a sorte que eu consegui achar e consegui fazer o que eu considero uma boa música, assim, mas levou um ano. Qual era? Eu gosto muito desse disco. Esse o Beto Gessinger participou. Qual foi o que tu fez que eu não lembro? Tu lembra? Eu não vou lembrar agora. Não lembro. É o soneto ensaístico, não é? Ensaístico. Esse álbum é maravilhoso. Melopeia é o nome do álbum. Melopeia. É trimassa esse álbum. Arnaldo Antunes, eu acho que também. Arnaldo Antunes, é muito legal. E todos eles, eu imagino que passaram por esse processo, porque o Arnaldo Antunes, para ele, deve ter sido mais fácil, porque como ele é um concretista, ele deve ter conseguido, o soneto para ele era a fichinha, eu acho. Não, o Humberto Gessinger também saiu bem, achei bem bom. Tá, quem é que lê agora é o Wander. Tá bom, vocês leram quase todo o meu livro, caramba. O próximo eu prometo que vai ser maior, tá? Vai ter mais páginas. Prometo. Num belo dia de janeiro, recebo uma mensagem da minha... Opa, não era isso. Tá aqui. Opa. Eu estava com uma data marcada para lançar o disco solo no Opinião, em Porto Alegre. E surgiu a brilhante ideia de aproveitar a situação e gravar um disco ao vivo com elas, a Jorginha e a Pitty, o Power Trio. Tudo me pareceu óbvio e resolvi partir para mais uma aventura, e 12 de março de 2020 seria a grande noite. Preparei toda a produção e chamei a turma para me ajudar. Uma semana antes, descobri que ia ter um Grenal exatamente na mesma data e no mesmo horário do nosso show. What a motherfucker. Para quem desconhece, Grenal significa um jogo de futebol entre as equipes do Grêmio e do Internacional, os dois times de Porto Alegre. Então, se você conhece uma província, sabe como é. Metade das pessoas torce para um time, outra metade torce para o outro, e eu torço para nenhuma. Embora tenha ficado muito feliz quando uma das torcidas mais legais do Brasil, a Geral do Grêmio, criou uma versão para Bebendo Vinho e fez dela um dos seus hinos. Todos os ingressos do jogo tinham sido vendidos. O estádio ia estar lotado e a outra grande maioria dos torcedores, quase toda a cidade, ia estar em casa vendo o jogo pela TV. Meu primeiro pensamento foi cancelar o show, pois no ano passado já havia ocorrido a mesma circunstância, acredite se quiser, e foi muito pouco público no show. Falei com o pessoal do Opinião, que são meus parceiros de longa data, e sempre me trataram maravilhosamente bem. Eles disseram que estavam por minha conta, e o que eu decidisse, eles estariam de acordo. Como a maior parte do trabalho já tinha sido feita, e a metade era gravar o show para o disco, resolvi continuar com a ideia e, na hora marcada, eu e minhas valorosas amigas e companheiras, Jorge Branco e Pitty Ferraz, subimos ao palco do Opinião. Fizemos um show e foi sensacional. Contamos com as participações muito especiais dos novos comanteiros, Benjamin Winter, de 11 anos, na guitarra, e João Vitor Viana, de 9 anos, no vocal. Aqui devo abrir um parênteses para falar desses dois figuras. Benjamin foi pela primeira vez num show meu quando tinha 5 anos,
no Bar Carmelita, levado pelos seus pais, Andresa e Gustavo, que são meus fãs e se tornaram amigos. 3 anos depois, no outro show, Benjamin me contou que tinha ganho uma guitarra e estava tendo aulas com a Raquel Pianta, filha do Carlo Pianta, da Graforrea Filarmônica. Achei incrível e falei para ele que, se continuasse aprendendo, ia tocar comigo num show. Dito e feito, depois de completar 10 anos, eu convidei ele para tocar com os Comancheiros no Café Fonfon, em Porto Alegre. Bom, aí eu falo falo um pouco mais. Aí teve o show, foi maravilhoso, teve 95 pagantes. No dia seguinte, fomos para Curitiba fazer um show no Jokers, com a abertura dos Renegados do Folk. Foi uma noite estranha, 13 de março de 2020. Com poucas pessoas presentes e algo esquisito no ar. Isso é verdade. No sábado, voltei a Porto Alegre para mixar o disco com Thomas Dreyer durante o final de semana e, na segunda, ia embarcar para São Paulo, pois o próximo passo era preparar a tour de lançamento do disco Power Trio ao vivo. No domingo à noite, assistindo TV, ouvi uma notícia dizendo que existia um vírus no ar do planeta, que estava causando uma pandemia nunca vista antes e todos deviam ficar de quarentena em casa. What a motherfucker. Eu estava totalmente por fora do que estava acontecendo no mundo. E quando soube disso, tudo, só me restou cancelar a passagem para São Paulo, cancelar todos os meus planos e esperar. Foi a parada geral, né? É isso aí, mas agora já está retomando shows, né, Wander? Tu já está... Eu fiz um só no Ocidente, em dia 9 de setembro, porque começou a ter, aí eu digo, vou fazer um show no Ocidente, porque é um lugar muito, muito fundamental na minha história, e aí eu fiz ali. Agora está surgindo... É muito difícil fazer um show nessa situação para mim, entende? Porque eu não podia ser bode expiatório para nada, entende? Eu, hoje em dia, eu penso 9 vezes antes de falar uma coisa. E realmente aquela história me marcou muito. E aí eu digo, caramba, por mais que eu quisesse fazer show, eu não podia fazer show em respeito às pessoas, no geral, e porque, né, eu tinha que levar uma história externa em consideração, muito mais do que o meu desejo, e não podia ser ponta de lança de uma história, né? Aí, quando eu fiquei sabendo que as coisas em Porto Alegre estavam voltando, eu vi o Júlio Reni fazendo shows pelo interior em julho, agosto, e aí, em julho, eu acho, e aí surgiu a história que o Ocidente ia voltar. Eu digo, bom, se o Ocidente vai voltar, que é um lugar considerado, entende? Aí eu vou estar junto, eu vou fazer. E foi muito bacana, Legal. Era para 42 pessoas, foi muito legal, era tudo, claro que o Fiapo, né, e o pessoal fez tudo como tinha que ser, assim, foi bacana. E aí agora está vindo algumas propostas, eu estou analisando né, porque eu tenho que pensar, né, bem em cada caso, assim, né, eu não posso... E é interessante que é diferente em cada estado, né? Tem toda essa história. O Brasil é muito grande, é muito louco. Eu passei, ano passado, 4 meses na Paraíba, assim, né? Fui a Recife e tal. E é outro planeta, entende? Não é outro país, é outro planeta. As coisas são diferentes conforme a região. As pessoas têm uma cultura diferente, cultura em termos de cultura para mim sempre, e na verdade, o que as pessoas fazem, não é música, não é só música, cinema, teatro. Não, claro. Cultura é como se alimenta, como se veste, como mora e tal. E é muito incrível como foi diferente essa questão em cada região. Em Porto Alegre é de um jeito, em Florianópolis já é de outro, porque é uma cidade diferente, dividida em praias, né? São Paulo é de outra forma, porque é uma metrópole, né? Dividida em várias regiões diferentes. No Nordeste era outra história. Foi muito incrível essa visão
Claro que eu sei que o Brasil é assim, mas nessa situação foi muito interessante ver como cada região lida com a história. Sim. Eu vou aproveitar o gancho para dizer que dia 9 de novembro a gente vai fazer o nosso primeiro sarau depois de 1 ano e não sei quantos meses, e também com ingressos limitados, máscara, com cuidados, com distanciamento. Então, a partir de amanhã, eu vou divulgar como fazer para comprar os ingressos antecipados, como eles são limitados. E detalhe, para comprar já tem que mostrar a carteirinha de vacinação. Vai ser na compra para não ficar lá, esqueci, não sei o quê. Não, tem que mostrar, porque aí vai ter a lista de nomes na entrada, bem simples. É isso, a partir de amanhã, então, começam a venda dos ingressos. Vai ser 40 pila, preço único, só que tem a opção com mesa e tem a opção só cadeira, dependendo de se vai de galera ou não, e o número de mesas é limitado. Tá. Diego, vamos lá. Preciso dizer que no dia que o Wander fez o show, eu estava passando bem durante a passagem de som, ali embaixo do acidente, e sei lá o que eu ia fazer, acho que ia na ferragem, alguma coisa assim, e aí eu parei e fiquei ouvindo ali, porque para quem está do lado de cá e também gosta de ouvir shows, e não pôde todo esse tempo, né? Então foi muito legal te ouvir, Wander, da rua do acidente. Da esquina ali da João Teles com Oswaldo. Eu vou ler 2 poemas aqui de um cara que também é um grande poeta e um grande iluminador, que é o Marcelo Montenegro, que está nesse livro aqui, nessa coletânea aqui, Forte Apache. Um fala justamente sobre ser iluminador. O título é Memórias de um Operador de Luz. Ao descobrir que se tratava do iluminador, a mulher elogiou a luz do espetáculo. Ele agradeceu timidamente, enquanto ela concluía: a gente nem percebe quando a luz muda. E isso, especificamente isso, abriu no iluminador um sorriso por dentro. Mal sabe ela, e é vital que ela não saiba, o quanto ele mexe na luz para que pareça que ela não muda. E o outro que eu vou ler, talvez fale de música. O título é Restos de Estúdio. Fica a sugestão para o Wander musicar também. Cada cigarro fumado na madrugada fria do posto de uma cidadezinha absurda qualquer durante a parada do ônibus. Quantas imagens apodrecidas na garganta seca das descrições, canções que não chegaram a tempo. Quantos dentes pintados de preto nos retratos sérios dos livros de história, tanto amor que virou desespero. Cada silêncio perdido no grito, tantos cacos de vidro em cima dos muros, como se eu mesmo os tivesse escrito. Quantos versos criados a bordo e não anotados, tanto rancor latejando na mudez de socos não redigidos, tanta fita cassete e as gargalhadas de todos os loucos espanando o sublime do mundo. Quantas diletes cuspidas de um pulso, tanto caderno novo começado, quantas falas roubadas de amigos, tantos pântanos não soletrados. Quanta inocência acolhida em varandas de abismos que eu carrego comigo como um tesouro afundado. Está aqui, Marcelo Montenegro. Legal. Bueno, vou eu, então, eu vou encerrar minha participação lendo um trechinho da Fantástica Fábrica, do Léo Felipe, que conta as aventuras, né, do Garagem Hermética. E aqui ele fala especificamente dos punks que frequentavam ele, já se vendo como um tiozão, porque era uma nova geração de punks, né? O Léo Felipe tiozão, mas imagina nós, professor. Então, eu vou ler uns trechos de um capítulo, não, Rock Pauleiro é o título, mas eu vou ler uns trechos. Foi natural a aproximação da gurizadinha punk ao ambiente insalubre, sujo e completamente refratário à caretice que era o nosso bar.
Aí eu dou um salto e vou mais para frente. Os punk kids, que eram os jovens punks, né, que, como eles chamam, os punk kids, sentavam na calçada da frente, bebendo vinho de garrafão, não entravam até que o show começasse e caíam fora logo que acabava. Vomitavam antes de sair. Uma nova safra de garotinhas aprendia nos corredores escuros e no banheiro imundo tudo aquilo que não ensinavam em casa. A gente se sentindo os novos coroas, administrando bravamente a insânia da gurizadinha se matando no pogo, dando moche em cima dos PAs, quase botando abaixo o casarão. Segundo um engenheiro amigo do Ricardo, o piso não ruía porque balançava. Lei elementar da física. Mesmo assim, a gente se cagava em visões catastróficas do chão se partindo e um monte de criança espatifada lá embaixo, montanha humana, gritando entre tábuas quebradas, roupas ensanguentadas, lascas de madeira nas carnes, fraturas expostas, ou um ou dois óbitos, e nós, em fuga, a polícia no encalço. De tanta pisada de coturno, uma das tábuas quebrou num show dos Replicantes. A mesma tábua que um PM tinha arrebentado com um pé de cabra em busca de drogas no nosso segundo atraque histórico. Isso ele conta lá no começo do livro. Trocamos a madeira e aproveitamos para preencher com massa de cimento alguns buracos na base das paredes de estuque, que se esfacelavam com o roçar das botinas. Na divisão das tarefas de manutenção, o Ricardo ficava com a parte elétrica e eu atacava de pedreiro. Me daria bem na profissão, fazia direitinho os rebocos, além de já fumar maconha. Costumava usar uma chapa de compensado para fazer a massa de cimento e resolvi deixá-la na pista, em cima do piso remendado. Boa precaução para o show do Garage Fuzz, que aconteceria no final de semana seguinte. A banda sempre atraía uma legião de fãs dispostos a poguear até o fim dos tempos, ou ao menos até o fim do show, o que já era pouco a dar com o pau. Verão infernal, um bafo quente sem oxigênio que não circula, estagna, a garrafa térmica, que é como o Tonho Croco chamava o garagem hermética, a garrafa térmica em pressão máxima. Aos primeiros acordes, o público começa a pular ensandecido na pista. Sobre a chapa suja, um pozinho de cimento vai subindo numa nuvem cinza, conforme o povo pula no compensado. O ar ficou irrespirável e alguns desmaiaram, inclusive os músicos. Depois do show, tudo, pele, roupas, paredes, ficou coberto por uma fina película cinza, mistura de resto de cimento, suor e umidade. O capítulo segue, mas eu vou parar por aqui. Que cena, meus amigos, que cena. Esse é o Léo Felipe com a fantástica Fábio. Onde é que anda o Léozinho, hein, Kátia? O Léo está em São Paulo, ele trabalha com arte, né? Ele fez um mestrado nessa coisa de artes e eu sei que ele tinha, a última vez que eu falei com ele, ele tinha recebido um convite para fazer um doutorado fora, mas ele não tinha dinheiro para ir, ele tinha que pagar uma parte, ele tinha a bolsa, mas ele tinha que ter uma grana para poder dar o start, né? Isso foi antes da pandemia. Agora eu não sei. Até vou entrar em contato com ele, ver se ele participa com a gente uma hora. Ele sempre é um bom papo, né? Buena, era isso, minha gente? Pô, Wanda, foi demais, hein? Muito obrigada pela tua participação aqui. Parabéns pelo livro, pelo show, pelo tudo. Faz cerveja, faz marcenaria, faz tudo. Uma loucura. O homem é uma loucura. Obrigado pelo convite, um prazer sempre. Vocês são, eu adoro, acho muito legal o que vocês fazem, legal que vocês mantiveram nesse período também fazendo virtual assim,
E lá, a história toda lá no Ocidente também é muito legal. Vocês criaram uma coisa que faz parte da cidade, né, já há muitos anos. Eu acho muito legal. Foi muito bom participar e eu vou fazer uma canja para vocês. Ai, arrasou, muito Mas bom. não é de galinha, tá? Porque galinha eu prefiro que elas estejam soltas por aí. Tu é vegano? Está vegano? Mais não, ou menos. Eu sou o Vander, mas eu não como. Esses ismos eu prefiro deixar para lá. Mas realmente não como frango. Não. Ô, Vander, como é que, para o pessoal que quer comprar o livro, como é que faz? Sim. Eu ia dar o toque na canja. No meu site, vanderwilner.com, é fácil. É só entrar ali, o livro, o disco, as camisetas, no meu site, vanderwilner.com. Massa. Kátia, podia dar mais um recadinho final aqui, que é lembrar que a gente tem um Pix, né, que é o e-mail da Kátia, katia@radioelétrica.com, para o pessoal pagar o ingressinho aí e tudo mais. Preciso avisar que a gente já está fazendo aí uma caixinha para bater os custos, para poder bancar, né, a transmissão, né? A gente vai fazer o sarau lá em 9 de novembro no Ocidente, com transmissão ao vivo, né, que foi uma coisa que a gente nunca fez nesse período, a transmissão ao vivo. Então vai ser super massa para todo mundo, para quem estiver em casa e para quem estiver no Ocidente. Mas então, a Globo não vai transmitir, não? Não, diz que o Multishow está tentando aí fazer, mas eu achei... Eu acho que estou negociando. Eu não concordei com os termos. Pelo que eu li, achei muito pouco. Vamos nos manter independentes. Pixelem aí, crianças. Não, tem o Pix. Pixem. A gente só quer ser dependente dos nossos telespects, dos nossos ouvintes e de quem gosta de sarau. Essa é a dependência mais legal, entendeu? Ninguém falou ainda, mas eu vou falar. Olha o que é o chique da Kátia Summan. Uma parede descascada e um espelho Art Nouveau, retrô, com aquela guarda maravilhosamente torneada em madeira. Olha lá. Olha ali. É outro Não, é que assim, foi a Keila Malmelma que fez. Eu pedi para ela assim, para dar uma guaribada, assim, para eu parecer rica. E ela... Eu quero fazer uma live de rica. Aí ela já encomendou o espelho, já fez tudo, ficou legal. Muito bom. Então tá. Deixa eu fechar o comentário. Tem o Pix e também tem a conta do Banco do Brasil, que os dados aparecem aqui, ficam na descrição do vídeo também. Enfim. Isso, legal. Dado, a gente agradece. E então é isso. Agora com vocês, o Vander Wilner, que faz a nossa canja. Então, Vander arrasou, como sempre. Muito obrigada. Vamos lá, agora tudo contigo. Valeu. Então tá. Essa é a minha canja para vocês. E eu quero lembrar que eu lancei o disco Coração Selvagem, está no meu site, vocês podem ouvir lá. Assim como todos os meus discos estão no meu site para audição e também para quem quiser adquirir, comprar na forma virtual ou física, é só entrar lá, vanderwilner.com. 3 canções para alegrar a vida de vocês. Despertando de um sono lento, são 6 horas da manhã. Minhas portas e janelas estão escancaradas. Um copo d'água e uma mijada, nada vai roubar meu dia que desliza, desacelerado. Tento desaparecer por 9 segundos pra tentar entender o meu tamanho nesse mundo. E sigo em paz, sei que posso mais. Aprender de tudo é o que eu quero. Prefiro assim. Tento desaparecer por 9 segundos pra tentar esquecer o meu tamanho nesse mundo. E sigo em paz, sei que posso mais. Aprender de tudo é o que eu quero.
prefiro assim. Não tenho tempo para perder com coisas que não dizem sobre mim. Prefiro caminhadas longas a passos curtos. De volta à órbita, os planetas parecem justificar a sua existência, testemunhando um novo Big Bang no meu coração. Tento desaparecer por 9 segundos para tentar entender o meu tamanho nesse mundo. E sigo em paz, sei que posso mais. Aprender de tudo é o que eu quero. Prefiro assim. Tento desaparecer por 9 segundos para tentar entender o meu tamanho nesse mundo. E sigo em paz, sei que posso mais. Aprender de tudo é o que eu quero. Prefiro assim. Passei os dias neutros, bebi do seu sangue, brindei os seus tormentos. Mas tenho que dizer que de nada vale a vida sem ter o que dizer sobre como vale a vinda de seu brilho em minha casa, seus tiros disparados, risos incontroláveis, remédios tarja preta, um desejo na gaveta, um papel e uma caneta, uma carta em desabafo, despedaço de verdade. Mas aqui nesta cidade nem tudo é relevante. Mas aqui nesta cidade destruindo a paciência, mas tenho que sair, contemplar essa existência. E a estrada é a resposta, com as suas condolências. Vou deixando tudo mais e partir sem resistência. Eu tenho um chão em minha frente, se quiseres vir comigo. Tenho alma para dois, tenho flores pro inimigo. Se quiseres vir depois, tenho calma a te esperar. Vou jantar agora, se nada mais me faz pensar em tudo. Então que venha a imensidão do seu coração empolvorar. Jantar agora,
Nunca faço planos, sempre tenho a visão de que são inúteis. Gosto demais da vida e não vou comprometer tudo aos meus desejos ou vontades. Sou parte do mundo e sou também o meu próprio mundo. Sou parte do mundo e sou também o meu próprio mundo. Visualizo possibilidades, edito passados, agarro o agora e o aqui. Meus pés procuram sempre o chão. Mar e céu são abismos que mergulho nos sonhos. E nas minhas caminhadas de solidão, quando deixo tudo pra trás. E nas minhas caminhadas de solidão, quando deixo tudo pra trás. Demônio sempre navegador, que nunca mata a fome nem a sede. Sabotador do desejo, domador de instintos, fascinado por destruição. Um amor quente que queima tudo e evapora em nuvem de tempestade. Um amor quente que queima tudo e evapora em nuvem de tempestade. Esperanças são sementes dormindo, terras e águas e dias e noites, grãos de areia no fundo da ampulheta, coisas que o coração mistura nas batidas, no fluxo, redesenhando as margens do rio. Nas batidas, no fluxo, redesenhando as margens do rio. Notas da música, da dança, de tudo. Valeu, Sarau. Muito obrigado. Graças à vida que tem nos dado tanto. Faço planos, sempre tenho a visão de que são inúteis. Gosto demais da vida e não vou comprometer tudo aos meus desejos ou vontades. Sou parte do mundo e sou também o meu próprio mundo. Sou parte do mundo e sou também o meu próprio mundo. Visualizo possibilidades, edito passados, agarro o agora e o aqui. Meus pés procuram sempre o chão. Mar e céu são abismos que mergulho nos sonhos. E nas minhas caminhadas de solidão, quando deixo tudo pra trás. E
nas minhas caminhadas de solidão, quando deixo tudo pra trás. Ah! Demônio sempre navegador, que nunca mata a fome nem a sede, sabotador do desejo, domador de instintos, fascinado por destruição. Um amor quente que queima tudo e evapora em nuvem de tempestade. Um amor quente que queima tudo e evapora em nuvem de tempestade. Oh! Esperanças são sementes dormindo, terras e águas e dias e noites, grãos de areia no fundo da ampulheta, coisas que o coração mistura nas batidas, no fluxo, redesenhando as margens do rio, nas batidas, no fluxo, redesenhando as margens do rio. Oh! Notas da música, da dança, de tudo. Valeu, Sarau. Muito obrigado. Graças à vida que tem nos dado tanto.